aí, Caixa Econômica Federal criou uma nova modalidade de empréstimo. Você vai acompanhar aqui comigo, ó, pra gente ver exatamente como é e como vai ficar. Seguinte, hoje funciona desse jeito aqui, ó, a Caixa cobra de 8,5% a 9,75%, né, de juros ao ano, mais a TR, que é uma taxa que está zerada já faz alguns anos. E aí o cliente pode optar por esse formato. A novidade está exatamente aqui, ó, taxa de juros de 2,95% a 4,95% ao ano, mais IPCA, que é a taxa da inflação oficial do governo, que agora está abaixo de 4%. Ela já passou de 10%, mas agora está bem mais baixa. Nessas condições, então, a Caixa financia até 80% de imóveis com valor aí, tá vendo, que chegam a R$1,5 milhão de reais. Se a inflação estiver baixa, e quanto mais baixa tiver, mais interessante parece que fica essa nova opção, né? E essa nova modalidade começa a valer a partir, então, da próxima segunda-feira. A Priscila Yasbeck conversou com especialistas em planejamento financeiro e explica agora pra gente que novidade é essa. Priscila, boa tarde, minha amiga. Ficou mais barato ou não comprar um imóvel? Oi, Trali, boa tarde a todos. Ó, ficou, mas se a gente considerar a inflação atual, eu vou relembrar então como que funcionava o modelo anterior, que ainda está disponível, né, nas agências então da Caixa. Você tem uma taxa que é pré-fixada, ou seja, definida no início do contrato. Essa taxa, como a gente viu, varia de 8,5% a 9,75%, isso sem considerar as linhas pró-cotista, que usa recursos do FGTS, e Minha Casa Minha Vida. Então você tem essa taxa que varia entre 8,5% a 9,75%, mais a taxa referencial, que é essa taxa que tem ficado aí zerada nos últimos anos. A taxa referencial varia pouco, e como ela é muito baixa, ela influencia pouco no valor do contrato. O que a gente vai ter agora, então? Essa taxa de 2,95% ao ano, que vai até 4,95% ao ano, mais a inflação. Qual que é o grande problema? A inflação varia muito mais do que a taxa referencial. Então, ela influencia muito mais no valor final do contrato. Como você disse, a gente está com uma inflação agora abaixo de 4%, nos últimos 12 meses ficou em 3,22%, e a perspectiva para os próximos anos, pelo menos até 2022, segundo os economistas, é que também fique abaixo de 4%. Nesse cenário, a gente fez várias simulações que mostram que sim, você tem uma redução, você tem uma economia em relação ao modelo que era usado anteriormente. Mas a gente sabe que no Brasil a gente já viu inflação subindo muito, acima dos 10%, inclusive em 2015, então a gente não consegue prever como que a inflação vai ficar, ainda mais numa dívida tão longa como a dívida imobiliária, que é muitas vezes a principal dívida da vida do brasileiro. Então vamos escutar o que os especialistas orientam. É muito difícil prever a inflação. Então, uma coisa é você tomar um empréstimo de 2 anos, que vai estar atrelado à inflação. Quando você está tomando um empréstimo tão longo e de um volume financeiro tende a ter mais cuidado. É bom, reduz a taxa, a gente consegue ter um crédito teoricamente mais barato, mas tem que entender que tem mais risco também. A modalidade atual, corrigida pela TR, ela favorece prazos maiores, mas a modalidade atrelada ao IPCA, ela funciona melhor com prazos menores, porque a única maneira de você reduzir esse risco é reduzindo o prazo. O que deveria ser feito em termos de planejamento? Você sempre aumentar o valor inicial, o valor de aporte, tomar muito cuidado com o nível de comprometimento da renda, e na medida que você vai tendo mais recursos, você vai abatendo a dívida, sempre reduzindo o prazo. E tem algumas dicas importantíssimas aí para você ficar esperto, né? Quem vai comprar o primeiro imóvel. Olha sempre no contrato, né? Com o banco, o tal do CT, que é o custo efetivo total. É a taxa de juros que vale mesmo, porque ela já leva em consideração os outros custos do financiamento. Outra coisa importante, separa uma grana para o ITBI, que é o imposto cobrado pela prefeitura de quem compra um imóvel. É uns 3% do valor, é alto. Um apartamento de 300 mil, o ITBI sai R$9 mil. E ainda tem a taxa de cartório, né, que passa de R$2.000. Bota tudo isso numa planilha antes de assinar qualquer contrato, porque depois fica aquele desespero para conseguir pagar as coisas, né, Márcio Rachkovski? Boa tarde. Boa tarde. E não esquecer de pedir certidão para ver se o imóvel está em ordem, se o vendedor está em ordem,
para o sonho virar pesadelo. Além da grana, tem que pensar também em analisar o histórico do imóvel. Agora, essa modalidade nova da Caixa, né, Márcio? Se a inflação ficar baixinha, é uma roda para quem precisa comprar uma casa própria, né? Trali, vamos torcer, vamos rezar para a inflação ficar sob controle, que é uma boa. E construção civil é legal porque gera muito emprego, gera riqueza, as pessoas sonham em comprar uma casa própria. Então é muito legal quando a gente vê isso. Agora depende do governo segurar a inflação, né? Exatamente.